Fala galera, como prometido, hoje nós vamos falar de Kamen Rider. Roda a vinheta. Isso aí galera, como fizemos aí a nossa enquete e a maioria votou da franquia Kamen Rider, então vamos fazer, depois nós vamos estar relacionando e fazendo outros vídeos, ok? Vamos lá, nesse vídeo muita coisa vocês vão ver em outros vídeos comentando sobre a franquia e esmiuçando, né? Eu vou comentar aqui sobre 4 Kamen Riders. Vou comentar sobre Kamen Rider 1 e 2 que não passou no Brasil, e depois eu vou comentar sobre Kamen Rider Black e Black RX e o impacto que isso causou no Brasil, na franquia, certo? Vamos lá, vamos começar no seguinte. Kamen Rider foi uma franquia criada no Japão, tá? Ela é um gênero Tokusatsu. Que merda, sabia não? O gênero é Tokusatsu, tá? De pessoas, palpável. Kamen Rider, Jaspion, Changeman, Flashman, tá? São pessoas, tá? É diferente de anime, que são desenhos animados. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Certo? Então, eles começou uma franquia de Kamen Riders, né? Que quer dizer motoqueiros mascarados. Essa franquia começou lá em 1971, tá? Com a série chamada Kamen Rider, né? Do mesmo nome, derivada de um mangá já de nome Kamen Rider, esse mangá aqui, certo? Então, ao longo do tempo ele teve várias sequências. Antes disso, o processo de criação dele começou com um personagem chamado Skullman, que vocês vão ver ele, alguns traços já, esse mangá aqui também, já começou a ser pensado para o Kamen Rider aí. O seu criador se chama Shotaro Ishinomori. Ele aparece em vários Kamen Riders, tá? E ele foi o grande criador da série, apesar de ele ter criado o mangá lá no começo. Não, fez primeiro do Skullman, não é? E não deu certo depois para uma série de televisão, e aí migrou com o nome de Kamen Rider, que quer dizer motoqueiro mascarado. Foda-se! E foi modificando ele para televisão, correto? Vamos lá. Começando o primeiro Kamen Rider, a série veio em 1971. Ele estreou na TV em 3 de abril de 71 e no mangá, o mangá começou em 1º de junho de 72. Foi lançado no Japão, tá? As histórias das primeiras séries, desde o primeiro até Kamen Rider Black, tinham uma base, né? Sempre era um ciborgue modificado. A primeira série era chamada contra uma organização chamada Shocker, tá? Essa organização levou ele, transformou ele num ciborgue. Quando foi para retirar as memórias dele, ele conseguiu fugir e começou a combater essa organização, tá? Até aí, geralmente nessa série são baseados em gafanhotos, tá? Baseado em insetos. Baseado nesses gafanhotos, né? Criado nessa primeira série o Kamen Rider 1, depois criaram um antagonista, que seria o alter ego, né, contra o protagonista, o Kamen Rider Ichigo, e foi criado o Kamen Rider Inigo 1 e 2, que foi nomeado depois. Esse Kamen Rider 2 foi criado para combater o primeiro, pela organização Shocker, e no final ele acaba se juntando ao primeiro e combatendo essa organização, certo? O Kamen Rider, a primeira série, durou 98 episódios no Japão, de base de praticamente todos os Kamen Rider, né? Ele tinha
até mais ou menos Kamen Rider Black, depois veio J e mais alguns à frente, mais uns 3 ou 4. Depois parou com a base de ser um Kamen Rider Cyborg, tá? O Cyborg baseado em um gafanhoto e teria sempre um cinto de transformação, certo? Um cinto de transformação, alguma coisa. O que era a base dele? Ele ser um visual de gafanhoto, um cinto de transformação, né? E fazer uma coreografia lá e sempre tinha uma moto. Base, tá? Começou por aí. É a verdade, não minto. Falando em Brasil agora. No Brasil, 2 séries passou no Japão. 2 séries passaram no Brasil. São Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. Obviamente, um continuação do outro. A ideia de Kamen Rider Black era uma meio obscura, tudo. Ele tem uma tensão meio... ele é meio cyborg, aquela mesma história do Kamen Rider 1, só que um pouco mais pesada seria a história, né? No mangá ele é mais pesado ainda que a história, que é este mangá aqui. Com isso, ele veio ao Brasil durante a década de 90, mais ou menos 91, 92. A série já é de 86, se não me engano, 86, e foi trazido ao Brasil entre 89 e 90, por aí. Foi trazido na década de 90. Depois acabou Kamen Rider Black, foi exibido pela TV Manchete, claro, um milagre ter sido exibida inteira no Brasil, a série Kamen Rider Black, faltando somente o último episódio, né? E fora, depois tem a continuação direta, Black RX. Kamen Rider Black teve essas funções originais, transformação, cyborg, não sei o que. Os Gorgon criaram ele, que era uma tipo de seita e não um império, né, como era originalmente. Mas não deu certo em muita coisa, não fez tanto sucesso no Japão. Já a série RX teve um tom um pouco mais alegre, trouxe as coisas já ao tradicional, que é o império que dominava. Como o Kamen Rider Black já existia, acontece toda uma história, ele vira o RX, trazendo mais 2 personalidades depois, que ele vai se transformando entre Robo Rider e Bio Rider, certo? Matéria de Brasil. E o que Kamen Rider Shin tem a ver com isso? Kamen Rider Shin, ele veio num longa-metragem em que é a obra-prima de Shotaro Ishinomori. Ele tem a transformação mais horrível, mais horripilante, mais violenta, vamos dizer assim. E é este Kamen Rider aqui, tá? Ele é mais mutante, realmente, meio grotesco, né? Bem violento. Já avisei que vai dar merda isso. Tá? E ele seria a ideia original pro Black, que a Toei depois liberou pro Shotaro Ishinomori poder fazer isso, meio que pra dar uma desculpa, porque ele não gostou muito do RX, correto? Com isso, passou no Brasil, foi um enorme sucesso, a série franquia Kamen Rider veio, que os Estados Unidos abriram os olhos e fizeram a série Masked Rider, baseado no Kamen Rider RX. Um paralelo com Power Ranger, que fizeram com a série Super Sentai e americanizaram. Kamen Rider RX gerou Masked Rider, com uma história completamente diferente, né? E também o Kamen Rider Ryuki, no Japão, foi americanizada como Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão. Certo? Beleza, Brasil. Então hoje, falando um pouco sobre essa série Kamen Rider, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? Eu não vou fazer porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. E depois aos poucos eu vou falando sobre essas séries, esmiuçando cada Rider, cada Rider por vez aí, a sua história, suas particularidades, poderes e afins, tá? Hoje eu só dei uma sapeada na franquia, aproveitando que Black RX também trouxe uma coisa antiga. Ele trouxe os 10 Kamen Riders que vieram antes dele, como era de praxe, assim como os detetives espaciais, sempre vi os antecessores apareciam na série. E
RX trouxe isso de volta, né? E no Brasil foi um estouro na época, assim como eu falei no último vídeo de ontem, avisando que passou novamente Jaspion, Changeman e Jiraiya na Band, né? E Kamen Rider foi um extremo sucesso também. Eu tenho muito carinho por essa série, eu acho muito legal. Eu acho uma das séries com uma temática um pouco mais adulta, no caso do Kamen Rider Black, né? Gostei muito de RX. Acho RX, claro, mais light. Acho muito legal, tanto um quanto o outro. Porém, eu prefiro mais o Black, certo? Pessoal, para não ficar um negócio muito chato, tá? Até o próximo vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever, dar o like, espalhem esse vídeo e ajudar a crescer o canal. Agradeço novamente aos 1000 inscritos, tá? E quem quiser entrar em contato, vou colocar aqui as minhas redes sociais, tá? Entre em contato, de repente quer conversar, quer falar alguma coisa. A enquete, vou colocar alguns temas novamente. Quem não foi escolhido agora vai ser escolhido no outros temas, uma fase futura, tá? Apenas estou fazendo a enquete para ter a opinião de vocês, certo? Pessoal, até a próxima. Um abraço aí a todos. Até mais.